Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E antes de iniciar o vídeo, já quero convidar você que não é inscrito a se inscrever, a deixar o seu like, pois vai me ajudar bastante. Gente, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, né, hoje eu vou contar para vocês o meu relato, né, do parto normal. Eu tive a Elisa pelo SUS, foi parto normal, e eu confesso, gente, que eu estava me preparando, né, psicologicamente para vir falar sobre isso com vocês, sobre o meu relato, barulho da moto, sobre o relato do meu parto, né? Eu estava me preparando, né, gente, psicologicamente, porque foi um parto assim um pouco complicado, né? E isso gera traumas, né, na gente. Então eu fiquei um pouco quieta, né? Mas decidi trazer o vídeo para vocês. Elisa tá aqui dormindo, deixa eu mostrar ela. Ela tá aqui dormindo, gente, dormiu quase agora. Dormiu quase agora, gente. Eu ainda tô de pijama. E aí eu tô aproveitando que as crianças estão lá na casa da minha mãe. Meu marido tá lá cortando o cabelo do Davi. O Davi vai viajar daqui a pouco. E aí eu decidi, né, gravar logo. Aproveitar que também não tá muito barulho. Então, vou começar a contar pra vocês o relato, né, gente? Gente, a Elisa nasceu com 41 semanas e 3 dias, né? Eu não entrei em trabalho de parto antes, ela nasceu num domingo, porém eu comecei a sentir umas contrações na sexta-feira. Só que era aquela contração assim, gente, que ela era espaçada, sabe? Ela dava um agora, depois voltava. Eu acredito que sejam os pródromos, né? Pródromos, alguma coisa assim. E aí eu fiquei em casa, não, nesse dia eu fui na maternidade na sexta-feira, inclusive eu coloquei até no vídeo, né, do parto. E eu não consegui, gente, gravar mais do parto porque o meu esposo, gente, ele passou mal bem na hora, então não teve como gravar, né? Porque ele precisou ir para urgência, gente. Ele não tinha condições, né? Então ficou um vídeo assim até um pouco vago, né? Mas foi porque não deu mesmo. E o que acontece, gente? Eu fui na sexta-feira, fui no hospital para avaliar, né? Fui avaliada. E aí foi constatado que eu já estava com o colo amolecido, o colo do útero amolecido, já estava entrando ali no trabalho de parto, né? No caso, os pródromos ali é mais para, se eu não me engano, é preparar mesmo o colo do útero, né? Então, o meu colo já estava amolecido. E aí, passou a sexta-feira. Quando foi da sexta para o sábado, na madrugada, eu comecei a sentir bastante contração. E ela vinha assim, de 10 em 10 minutos, de 7 em 7 minutos. E isso passou a madrugada toda. Quando deu, gente, umas 8 horas da manhã, as contrações cessou, parou. E aí eu fiquei pensando, né, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque não tá ritmando, né? As contrações não tá pegando o ritmo. E aí eu fiquei. Ai, gente, peraí. A cachorra latindo, gente. Sim, aí eu passei o sábado inteiro sentindo a contração. Dava uma contração agora, daí ela vinha dar tipo uns 20 minutos e passava, cessava assim, sabe? Só que aí eu falei pro meu marido, né? Vamos na maternidade à noite, né? Porque é bom a gente tá indo avaliar, até mesmo porque eu já havia ganhado alta do pré-natal, né? Então, o certo seria estar avaliando os batimentos cardíacos do bebê, né? De 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. E aí a gente foi. Aí chegou lá, fui avaliada, ainda não estava com dilatação, só o colo amolecido. E aí o obstetra ele já me internou, por eu estar com 41 semanas e 2 dias. Ele já fez a minha internação, aí já me mandou para fazer a cardiotocografia. E eu fui fazer, depois disso fui para o quarto, né? E com pouco tempo chegou se eu não me engano é a técnica,
com aqueles comprimidos, gente, para indução de parto. E eu disse a ela que eu não ia fazer. Eu disse que não ia fazer a indução, até mesmo porque eu já estava entrando em trabalho de parto. As contrações ainda não haviam pegado o ritmo, mas eu sabia que ia ritmar e eu não ia passar por uma indução, até mesmo porque o meu primeiro parto foi induzido e eu tive complicações devido a os comprimidos, né, que é usado, que é o misoprostol. Eu tive complicações, fui parar numa sala de cirurgia depois. Então, eu disse que não ia induzir. Aí o obstetra fez lá um termo, né, para me assinar que eu não está, que eu havia me negado a induzir o parto, né? Tudo bem. Aí quando deu, gente, eu fui internada, se eu não me engano, era 8 horas da noite. Quando deu meia-noite, as contrações começaram. Só que assim, antes das contrações começar, eu comecei a fazer muito exercício. Aí eu coloquei na minha cabeça. Gente, eu não queria passar por uma cesárea, né? Eu não queria passar por uma cesariana e eu também não queria induzir o parto. Eu queria que meu próprio corpo, sabe, entrasse em trabalho de parto sem precisar de intervenção. E aí, o que que eu fiz? Eu vou fazer bastante exercício e vou tentar até, né, conseguir. E aí, o que que acontece? Comecei, gente, a fazer bastante exercício. Muito exercício para o chuveiro. Fiz bastante agachamento, muito exercício mesmo. Quando deu meia-noite, as contrações começaram, uma atrás da outra. De 2 em 2 minutos, gente, de 2 em 2 minutos. Passei a madrugada toda. E aí eu também usei a técnica da respiração, gente. Usem a técnica da respiração, porque isso ajuda muito mesmo. Como é que se fala, gente? Usei essa técnica que foi que me ajudou muito a passar pelas contrações. E aí fui para ser avaliada. Isso era umas 3 horas da manhã, se eu não me falha a memória, umas 3 horas da manhã. Aí a médica avaliou, aí ela disse que a bebê estava muito alta, estava até dificultando para ver se tinha dilatação. Não entendi o porquê, né? Mas não tinha dilatação. E as contrações só apertando e não tinha dilatação. Aí eu já fiquei assim, né? Um pouco apreensiva. Aí eu não vou desistir, vou continuar fazendo os exercícios. Fiz muito exercício, gente. Que não foi brincadeira, não. Eu não me entreguei à dor, porque a dor, ela é assim, insuportável, né? Não me entreguei, fiz muito exercício, usei a técnica da respiração. Por isso que é importante, né, a gente se preparar antes, né, com exercícios, com a técnica da respiração, que é o que vai ajudar. Então, como eu usei a técnica da respiração, foi o que me ajudou. E aí, quando amanheceu o dia, que eu fui para avaliação novamente, já era um médico que estava lá. Daí eu já estava com 4 centímetros. Se eu não me engano, eu fui avaliada, era umas 8 horas da manhã, quase 9 horas. Estava com 4 centímetros. E ele queria que eu fizesse indução de parto com o misoprostol. E eu disse que não ia fazer. Aí eu falei, qual a necessidade de usar esse comprimido se eu já estou evoluindo? Para quem estava sem nada de dilatação, já está com 4 centímetros, para mim já estava evoluindo e muito bem. Então, eu não quis. E aí ele falou, ok. Né? Porque eu peguei um péssimo plantão no hospital, gente. Horrível. Plantão péssimo mesmo. E aí tá certo, aí voltei, eu falei, aquilo já me deixou mais animada, né? Já estava com 4 centímetros, então fiz bastante exercício. Fui fazer mais exercício ainda, né? Que quando a contração vinha, gente, eu me agachava, sabe? Fiz bastante agachamento. E aí quando foi, deixa eu ver, eu fui avaliada, ia dar 9 horas, aí quando foi assim, 11 e pouca, quase meio-dia, aí eu fui de novo para ser avaliada pela médica. Quando eu cheguei lá, eu já estava com 8 para 9 centímetros.
Aí ela até ficou, né? Nossa, mas já tão rápido. Até o médico que queria que eu fizesse a indução ficou espantado, porque para ele eu não iria evoluir, né? Porque ele queria de todo jeito que eu fizesse a indução usando misoprostol. Eu disse que eu não ia fazer. Não usei misoprostol, não coloquei ocitocina, nada disso. E aí tudo bem. Aí ela disse que a bebê estava muito alta. Aí ela foi, estourou a bolsa, né? Aí foi quando evoluiu mais rápido ainda para os 10 centímetros. Então, quando deu, gente, era meio-dia e pouquinho, já estava com 10 centímetros, porém a bebê estava alta demais, porque ela passou a gestação toda em cima, assim, ó. Toda a gestação ela passou em cima. E quando davam as contrações, mesmo eu usando a técnica da respiração, ela subia mais ainda. Tanto é que ela ficou aqui, assim, ó, na minha costela, que doía muito quando dava a contração, muito. Aí eu fui pra bola, quando vinha a contração, aí eu fazia o exercício pra ver se ela descia. E nada dela descer, nada, gente. Aí pronto, aí fui novamente lá pra sala da triagem, onde a médica foi avaliar. E ela queria que eu tivesse a bebê numa cama totalmente desconfortável, naquela posição ginecológica. Eu disse pra ela, eu não vou ter a minha filha aqui. E nessa hora meu marido estava comigo. Eu já estava nos 10 centímetros, porém ela estava alta ainda, né? E eu sentindo, gente, tudo aquilo. Nossa, ali foi a parte pior pra mim, não foi as contrações. Chegar aos 10 centímetros, a parte pior pra mim foi o expulsivo, porque eu sofri demais, né? E ela querendo que eu ficasse ali deitada, e eu disse pra ela, eu não vou ficar aqui, né? E nesse meio tempo, né, que eu tava já pra ter ela, meu marido passou mal na sala. Gente, a cor dele sumiu. E aí ele falou que não tava bem, que tava passando mal, e quase que ele desmaia na sala, né? Aí ela pediu pra ele sentar bem rápido na cadeira, ele sentou, aí a pressão dele foi pra 8. Aí levaram ele pra urgência, né? Que lá é tudo maternidade, com tudo lá no hospital. E aí eu falei pra ela, eu não vou ter ela aqui. Nessa posição eu não vou ter ela, porque essa posição é desconfortável. Aí foi quando ela chamou o maqueiro para me levar lá para a sala de parto, que fica dentro do bloco. Lá dentro do centro cirúrgico, sabe? Tem uma sala lá que é de parto normal e outras de cirurgia. Tá certo, a gente foi. Gente, olha, foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Por quê? Ela queria que... Sim, esqueci de falar outra coisa. Ela veio enfiar, ficava querendo enfiar a mão em mim, né? Aí, eu não sei se meu marido, ele passou mal por conta disso, porque ele viu que eu tava sofrendo muito com o que ela tava fazendo, né? E quando chegou na sala de parto, ela veio de novo pra fazer isso em mim, e eu disse a ela, você não vai fazer isso comigo. Ficar colocando a mão lá dentro, sabe? E eu disse, pode tirar a mão daí. E ela já tava, eu já vi que ela já tava meio assim comigo, porque eu falava mesmo as coisas, sabe? Só quem já sofreu violência obstétrica sabe do que eu tô falando. E eu sofri no meu primeiro parto. E desse segundo também, eu acredito que eu também sofri, sabe? É muita violência ali. E, gente, não adiantava. Eu podia fazer a força que fosse na hora da contração. A bebê, ela não vinha. Não vinha. E ela querendo enfiar a mão em mim. Eu não sei para que ela queria fazer aquilo. Dizia ela que era porque era para encaixar a bebê, não sei, alguma coisa assim. E aí eu não permiti mais que ela fizesse. Eu disse a ela, você não vai fazer. E ela queria te puxar a bebê com o fórceps. E eu disse a ela também, você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque, gente, sabe o que eu entendi? Que a bebê ela ainda estava descendo, porque ela estava alta, entendeu? E ela queria que a criança nascesse a todo custo, no tempo dela, sabe? E aí eu sentindo toda aquela dor, eu já não estava aguentando mais. Eu fiquei naquela sala de parto, gente, quase uma hora. E aí o obstetra veio, para ver o que estava acontecendo, e eu disse para ele, eu não tô aguentando mais, porque eu não tenho mais força. E aí ele pegou e ia aplicar a analgesia, né? Ele disse, eu vou mandar fazer a analgesia, que é aquela anestesia, né, que você
não sente mais a dor. Ele ia fazer analgesia. Aí na hora que ia fazer a analgesia, para que eu não sentisse mais dor, porque eu tava sofrendo muito, eu já não tinha mais força, gente, não tinha mais força. E a bebê também, ela já tava entrando em sofrimento, né? Porque ela não descia. E aí quando ele ia fazer, quando ia falar para fazer a analgesia, né, ela desceu. Foi quando ela desceu e ela nasceu. E sabe o que foi pior? Foi aquela, eu não sei se era uma médica, não sei se era enfermeira obstétrica, não sei. Eu sei que ela puxou a criança com tudo. E nisso eu tive laceração. Aí foi um sofrimento, né, para poder a minha filha nascer, e outro sofrimento depois, para poder levar os pontos. E pior, depois que eu estava toda ponteada, ela veio enfiar a mão em mim de novo. E aí o que que acontece? Ela aplicou anestesia, só que mesmo assim eu senti tudo, né? Os pontos que ela estava dando eu senti. E depois de ter levado os pontos, ela enfiou a mão dentro de mim, dizendo ela que era para tirar coágulos, né? E aí Elisa nasceu, gente, bem roxinha já, e também ela havia feito cocô já também, porque demorou muito, muito mesmo ali na sala de parto, sabe? Demorou demais. E aí pronto, gente, aí depois disso, né, depois que fez todo o procedimento, aí o que que acontece? Eu voltei, né, demorou um pouquinho para poder fazer lá, dar os pontos e depois me limpar, né, que eu fiquei toda suja da neném, que ela tinha feito cocô. Aí depois disso eu voltei para o quarto, mas, nossa, quando eu me lembro assim, sabe, eu fico tão traumatizada com isso, porque, gente, foi horrível assim, sabe, o que aquela mulher tava, o que ela tava fazendo comigo, né? Foi horrível. Só que teve uma hora, gente, que eu não me calei. Eu disse a ela, você não vai fazer isso comigo. Não vai fazer mais. Porque ela tava enfiando a mão em mim toda hora, gente. Não tem necessidade de fazer isso, né? Ela não esperou o tempo, assim... É como se ela quisesse apressar as coisas, né? Foi bem, bem difícil mesmo. E não aconteceu só comigo. Aconteceu também com outra pessoa que estava no mesmo quarto que eu. Inclusive, a bebezinha dela teve um probleminha que tá internada ainda, né? Então foi um plantão bem assim complicado que eu peguei. Mas graças a Deus que deu tudo certo, né? Deu tudo certo, a Elisa tá aqui. Hoje ela já completa 7 dias. 7 dias de vida, graças a Deus. Tá aqui dormindo ainda, ó. Deixa eu mostrar ela. Olha, gente, que sono. Que sono, gente. Ela tomou banho. Minha mãe tá vindo me ajudar, né? Aí minha mãe deu banho nela. Aí eu coloquei a roupinha nela. Dei mamar, ela dormiu. Então foi isso, gente. Esse é meu relato de parto normal pelo SUS. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like de vocês, se inscreve no canal, que vai me ajudar bastante, tá bom? Então, um beijão pra vocês, até o nosso próximo vídeo, gente.